Fala, meus queridos, seja bem-vindo a mais uma aula de física e hoje eu quero convidar você a fazer um exercício mental comigo para a gente chegar naquele valor da gravidade que vocês estão acostumados a trabalhar, tá certo? Então a gente vai entender como é que funciona a queda livre no vácuo, tá certo? Bora lá para a lousa para a gente discutir o nosso problema de hoje. Cara, eu já estou partindo do ponto aqui que você já entende que o ar atrapalha a queda dos corpos, tá? Então a gente sabe que o ar ele exerce sobre os objetos durante a queda dele uma certa resistência. Então a gente está desprezando aqui a resistência do ar e aí a gente está deixando um objeto cair em um lugar onde não tem esse ar para atrapalhar a nossa queda, tá certo? É o vácuo aqui, a gente está falando de uma queda livre, tá? Então qual é o exercício que a gente vai fazer? Você está observando um objeto cair, uma bolinha que foi largada, abandonada, solta, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é você imaginar uma régua para medir as posições desse objeto, beleza? Então aqui, ó, você começa a medir as posições desse objeto durante sua queda. A gente dá o nome disso de referencial. Olha que massa, professor. Então a gente tem aqui o eixo Y, por exemplo, medindo as posições no sistema internacional metros, né? Então, sei lá, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, posição 3, posição 4, beleza? Para você, durante uma queda livre, você vai considerar esse referencial medindo as posições positivas vertical para baixo. Então, a partir daqui, ó, essa é a sua posição de origem, né? O zero do seu referencial está aqui. A partir daqui você começa a medir. Sei lá, andou 2 metros, andou tanto, positivo para cá, beleza? Então, logo de cara, o que é que você está percebendo? Que quando você abandonar um objeto, a sua posição inicial sempre vai ser zero. Então, y inicial sempre vai ser 0 metros, tá? Nesse caso aqui, da queda livre, cara. Você sempre vai considerar a posição inicial zero, beleza? E aí você, cara, tá aqui em pé, observando a queda desse objeto. E você tem dois equipamentos. Um relógio para medir o tempo de queda e um equipamento para medir velocidade desse objeto. Intuitivamente você já vê que quanto mais tempo se passa de queda, maior é a velocidade do objeto. Ele está ganhando velocidade cada vez mais, cara. E aí a gente vai conseguir medir isso. Então, no primeiro momento, aqui, ó, nesse instante inicial, quando você abandona o objeto, nesse tempo inicial que você começa a analisar o movimento, ou seja, o tempo de 0 segundos, é o seu tempo inicial. Você olha o seu equipamento de medir velocidade e você percebe que a velocidade inicial desse carinha é zero. Ele foi abandonado. Você vê aqui, ó, soltou o objeto, foi abandonado. Então, duas características da queda livre. Posição inicial é zero para você e velocidade inicial é zero na queda livre. Isso daqui, ó, vai aparecer como foi abandonado, foi largado, foi solto, tá? E aí você vai deixar passar o tempo e vai ver que a cada segundo que se passar no seu reloginho, você vai conseguir medir a velocidade desse objeto, tá? Então aqui, ó, passando-se um segundo, no intervalo de tempo de um segundo, você olhou o seu equipamento e viu que a velocidade desse objeto agora não era mais zero. Ele começou a ganhar velocidade. E nesse momento aqui, ó, a velocidade foi para 10 metros por segundo. Tranquilo? Após se passar mais um segundo, seu relógio que estava em 1, agora está marcando 2 segundos, você olhou o equipamento para medir velocidade e percebeu que sua velocidade agora não era mais 10, ele estava mais rápido, estava mais veloz, agora a velocidade é de 20 metros por segundo. Então teve mudança na velocidade. Passou-se mais um segundo e aí o relógio que estava marcando 2 foi para 3 e você decidiu parar. Então isso daqui, ó, é o seu tempo final, 3 segundos. Nesse momento, você percebeu que a esfera estava mais veloz, estava com mais velocidade. E aí você mediu aqui a velocidade nesse momento de 3 segundos
e viu que a velocidade nesse instante final que você parou de analisar, ou seja, velocidade final, era de 30 metros por segundo. Caraca, professor, que massa. Tô entendendo, tô entendendo. Olha o que está acontecendo. Soltamos um objeto no vácuo, onde não tem o ar para atrapalhar. E aí, esse objeto começou a ganhar velocidade vertical, puxando ele para baixo. E cada segundo que se passava no meu relógio aqui, que eu estava medindo o tempo, eu via no meu equipamento para medir velocidade que ela estava mudando. Ela mudava. A velocidade, então, não é constante. É uma velocidade variável. Só que o mais doido é que eu percebi o seguinte, cara. Não é uma mudança aleatória. A velocidade não muda de qualquer jeito. A cada segundo que estava passando no meu relógio, a minha esfera ganhava 10 metros por segundo de velocidade. A velocidade aumentava de 10, cara. A cada segundo que passava no relógio, a minha esfera mudava a velocidade e era sempre de 10 essa mudança. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Que a cada variação de tempo de 1 segundo, ocorria uma variação de velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade estava mudando à medida que o tempo estava passando. Mudança de velocidade. E não só isso, eu poderia medir a rapidez com que essa velocidade estava mudando. Sempre 10 metros por segundo a cada segundo. E aí, cara, na física a gente define a grandeza que muda o valor da velocidade tangencial aqui, enfim, o módulo da velocidade é a aceleração. Então a gente vai definir a aceleração na física como sendo a razão, ela mede quanto de velocidade mudou, ΔV, num intervalo de tempo, ΔT. Isso daqui é mudança de velocidade, cara. Isso daqui é a aceleração de um movimento. Tranquilo? No nosso exemplo, a gente está vendo que a cada segundo que se passa no relógio, a gente tem uma mudança de velocidade de 10 metros por segundo. A gente pode ajustar essa unidade para ficar 10 metros por segundo a cada segundo. Isso é metro por segundo ao quadrado. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. A gente já sabe disso do estudo do movimento uniformemente variado. E como esse cara está sempre mudando 10 metros por segundo a cada segundo, essa mudança é constante. Essa mudança segue um padrão, ela é uniforme, essa mudança. Então, a aceleração na queda livre, ela não altera o seu valor. Ela sempre muda o mesmo tanto, tá? Claro que eu estou arredondando esse valor para 10. Mas, enfim, você entendeu a ideia. Que está ocorrendo uma mudança e essa mudança ela está acontecendo de forma padronizada, uniforme. É sempre o mesmo tanto que a velocidade muda a cada segundo que se passa. E isso a gente chama de aceleração. E para o nosso caso de queda livre, ela é constante. Por quê, professor? Porque a cada segundo que se passa, a gente tem uma mudança na velocidade de 10. E olha que doido, velho. Essa aceleração, ela é tão especial para a gente aqui na Terra, tão especial, essa aceleração que aponta vertical para baixo, que puxa os objetos em direção ao centro da Terra. Essa aceleração, ela é tão importante que a gente vai chamar ela de Gzinho. E vocês já ouviram falar dela. É a nossa gravidade, cara. Gravidade. Então, no momento, você está agora entendendo o que é a gravidade. É uma aceleração que está atraindo os objetos, acelerando os objetos em direção ao centro da Terra. E ela tem um valor aproximado, aqui próximo da Terra, tá? Aproximado para a gente fazer conta, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Na verdade, isso aqui, né, é uma aproximação de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente usa 10 para fazer as continhas, beleza? Tranquilo? A ideia aqui por trás é que você entenda o que está acontecendo. A gravidade
nada mais é do que uma aceleração. Nesse momento, como a gente tem uma aceleração da gravidade constante, a gente está falando de um movimento que a gente já estudou, cara. Isso daqui é um caso particular de um movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Então você não está aprendendo equações novas, você apenas está adaptando as equações que você já conhece para esse caso. E se você consegue entender, você consegue montar as equações. Olha que doido, né, velho? Então aqui você entendeu que soltar um objeto próximo da superfície terrestre, ela vai começar a ganhar velocidade em direção ao centro da Terra. E essa velocidade está mudando sempre o mesmo tanto a cada segundo, a cada unidade de tempo que se passa. Nesse nosso exemplo, 10 metros por segundo a cada segundo. E essa mudança de velocidade, a rapidez com que a velocidade muda no tempo, é o que a gente define como aceleração. E a aceleração a gente sabe calcular, ΔV por ΔT, a mudança de velocidade por tempo. No nosso exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. E ela é tão especial, essa aceleração, que é vertical e para baixo, e puxa os objetos em direção ao centro da Terra, que a gente dá um nomezinho para ela de gravidade, tá? Então, a queda livre dos corpos nada mais é do que um caso particular do movimento retilíneo uniformemente variado. E todas aquelas equações valem. Só é aplicar as condições iniciais, que é o quê? Velocidade inicial é zero, porque o objeto foi abandonado, e a posição inicial vai ser zero. E aí você consegue medir o tanto que o objeto caiu, o tempo que ele demora para cair, consegue achar a velocidade que ele chega lá embaixo, enfim, consegue aplicar as equações do MRUV para resolver os problemas aqui, tá bom? Então a ideia desse vídeo era simplesmente que você entendesse o que é a gravidade para você no estudo da cinemática, tá? No estudo da cinemática. É uma aceleração que faz os objetos caírem, mudando a sua velocidade de forma uniforme ali, que a gente dá o nome de gravidade, tá bom? Cara, é isso. Espero de verdade que vocês tenham compreendido o que eu quis falar aqui, que a ideia de gravidade para vocês aí, estudantes de cinemática, é uma aceleração. E agora é colocar isso em prática, aplicando as teorias lá das equações do MRUV, tá certo? Ficamos por aqui, um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aulinha. Valeu!